Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias. Vocês já me conhecem, a gente já está acostumado a se ver aí toda semana e eu continuo aí com Educação Financeira em Conexão. O nome do aprofundamento aí é Educação, Matemática Conectada, a unidade curricular é Educação Financeira Sustentável e o componente é Educação Financeira em Conexão. Lembrando que essa UC aí, como eu sempre lembro, deixa eu apagar aqui, lembrando que essa UC tem 4 componentes curriculares e esses componentes aí, 4 componentes curriculares, e esses componentes curriculares aí são 4 professores diferentes aqui no Centro de Mídias e eu sou a professora do primeiro componente, Educação Financeira em Conexão. A gente está aí na atividade 4, na sistematização, amanhã a gente já começa a atividade 5, amanhã a gente vai ter aí a presença do professor Jocélio, ele é professor de projeto de vida, ele vai contar mais resumidamente aí como a gente pode escolher aí um projeto de vida com os aspectos financeiros, o que será que ele tem aí para contar para nós. Então o Jocélio é o convidado de amanhã, já estou dando spoiler da aula de amanhã. Então, nós estamos na atividade 4, na sistematização, e eu vou fazer aí um resumo do que a gente já aprendeu aí durante esse percurso aí, essa trilha de educação financeira. Então, eu vou fazer aqui um resumo para a gente não esquecer, né? O que a gente já fez bastante coisa aí na escola de vocês também, vocês já fizeram, acho que, muita coisa. Então, eu vou estar retomando aí o que a gente fez na atividade 1, o que a gente fez na atividade 2, o que a gente fez na 3, e aí hoje a gente encerra a 4 e amanhã a gente inicia a atividade 5 com um convidado especial brilhante aí para brilhantar nossa aula. Então, um resumo aí, na atividade 1, a gente falou de desejo e necessidade. A diferença de eu adquirir algo por desejo e por necessidade. Tem diferença? E a gente ficou bastante aula pensando nessa diferença aí de desejo e de necessidade. Como adquirir um produto aí pelos que eu desejo somente ou por necessidade. Nós falamos aí que o restaurante, a refeição que a gente se alimenta é uma necessidade. Agora, ir a um restaurante mais caro é um desejo. E a gente também precisa desejar aí no decorrer da nossa vida, mas a gente tem que saber o desejo e a necessidade aí, calcular aí com um equilíbrio. E aí a gente falou bastante de desejo e necessidade, nós projetamos aí nosso projeto, se isso posso ser redundante, aí nosso projeto de vida e os aspectos financeiros, e os aspectos, quanto eu preciso guardar, qual que é a meta aí, e um sonho, quanto custa aí meu sonho? Então a gente falou aí em sonho, prazo e metas para realizar isso. O que eu preciso? A gente falou bastante aí em fazer intercâmbio, em aprender inglês, e depois que acabar o ensino médio, o que a gente poderia fazer? Então, nós falamos aí bastante disso tudo na atividade 1. Na atividade 2, aí a gente começou a pensar, eu no futuro. Como eu me vejo daqui 5, 10 e 15 anos? Será que é um exercício fácil de fazer? Eu ainda falei, como eu já sou uma pessoa mais experiente, daqui 15 anos é difícil de eu me ver daqui 15 anos, mas vocês que são mais jovens, como vocês se veem daqui 15 anos? Quase o dobro da idade que vocês têm hoje. Como que é isso? Vocês estão com 15, 16 e daqui 15, 16 anos, o mesmo que vocês já viveram, viver como vocês se veem. Então, como vocês se veem? Eu no futuro, 5, 10, 15 anos. E aí? Será que é fácil esse exercício? E ainda na atividade 2, nós falamos também sobre um ganho de R$ 2.500. O que comprar? Eu precisava gastar esses 2.500 e como que eu ia gastar esse dinheiro? Eu ia gastar esse dinheiro comprando tudo o que eu quisesse, eu ia poupar, como que eu ia fazer? Como que eu ia fazer esses questionamentos aí,
essa compra? Qual produto escolhido? Então vocês poderiam escolher um tênis. Será que vocês escolheriam um tênis aí de R$ 2.500 ou não? Como que seria essa compra aí, essa aquisição? Vocês guardariam para alguma emergência? Nós falamos muito aí do dinheiro emergente aí. Será que a gente guarda para alguma coisa? E a emergência nem sempre é uma doença ou algo. A emergência pode ser uma viagem em promoção. Na atividade 3, no meio aí do nosso aprofundamento, nós trouxemos os estudantes, o Heitor e a Suelen, e eles jogaram um jogo, a trilha financeira, foi o nome que eles deram aí. Muitas escolas estão fazendo esse jogo aí e acho que vai ser interessante se vocês puderem aí compartilhar com o Centro de Mídias esse jogo. Essa trilha financeira aí, que é o nome que o Centro de Mídias colocou, e cada escola aí pode colocar o nome que quiser. A trilha financeira, ela tinha aí as trilhazinhas, então a gente tinha aí um tabuleiro de 20 casinhas, era um tabuleiro de 1 a 20, aí 19, 20, aqui a reticência, era um tabuleiro de 1 a 20 e tinha cartas de despesa e receita. E aí a gente passava por casinhas e aqui a gente tinha compras a fazer e boletos a pagar. E também tinha alguns bônus, a gente ganhava dinheiro. E aí teve o Heitor e a Suelen, um ganhou uma partida, o outro ganhou outra. E aí depois veio os estudantes do Costa Manso para sistematizar essa atividade 3. E eles também jogaram comigo, foi bem bacana. Se vocês quiserem assistir no repositório, tem essa aula aí da trilha e atividade 3, sistematização. Então, começou na introdução, atividade 3, a introdução, falamos aí, a introdução, a gente falou aí do começo do jogo, as regras, como seria, e aí na sistematização, o Heitor e a Suelen que tiveram aqui, eles estavam lá em Caçapava, eles conversaram com os estudantes que estavam aqui no estúdio, e aí a gente finalizou o jogo, dando o nome para ele. Ainda na atividade 3, deixa aqui, eu vou apagar toda a tinta, se vocês quiserem, antes pode dar um print aí. Eu vou apagar tudo. Ainda na atividade 3, a gente falou, na atividade 3, nós falamos da leitura do boleto. Como se lê o boleto aí de uma conta de consumo e de um cartão de crédito, o que é juros rotativo. Nós falamos também em juros simples e juros composto. Juros simples e composto. Falamos aí nesses dois juros. Já na atividade 4, que é essa que nós estamos aqui, e aqui a gente falou aqui na leitura da fatura, nós chamamos aí de fatura, quando for um cartão de crédito. Nós aprendemos a fazer mapa mental do cartão de crédito, aprendemos a fazer um podcast também. Na atividade 4 já foi aqui investimento. Como eu vou investir? Falamos aí como que a gente vai investir. Aprendemos aí renda fixa e renda variável. Renda fixa e renda variável. Esses dois tipos de renda. E o que também não era investimento. Adquirir uma casa própria não é um investimento, porque ela pode ganhar ou perder valor. Comprar um carro zero, tirar aí da concessionária também não é investimento. Um financiamento também não é um investimento. E a gente aprendeu aí dessas duas rendas fixas e variáveis, lembrando aí alguns exemplos. Então, a renda fixa a gente tem o CDB, o LCI, o LC. E na renda variável a gente tem ações, a gente tem a criptomoeda, os bitcoins. Falamos bastante aí sobre isso na atividade 4. Continuando aí a atividade 4, o objetivo dessa atividade é financiamento e empréstimo. Será que todo mundo sabe a diferença aí do que é um financiamento e o que é um empréstimo? Eu parti aqui nos corredores do Centro de Mídia e fui perguntando para alguns professores se eles sabiam a diferença e para minha surpresa, aí eles sabiam bem aí a diferença do que é um financiamento e do que é um empréstimo, mas eles não sabiam qual era o melhor. Dentre os dois aí, o que era melhor escolher. E aí eu trouxe para vocês aí esses questionamentos. Então, a diferença, então eu gostaria que vocês anotassem aí no diário de bordo de vocês, a diferença entre financiamento e empréstimo. Eu vou fazer aqui empréstimo.
Financiamento e empréstimo. Será que os juros é maior ou menor? O que será aí que tem de vantagem fazer um financiamento ou fazer um empréstimo? Vamos lá. Então, vamos falar de financiamento dessa atividade finalzinho da 4, início da 5. Você sabe qual a diferença entre financiamento e empréstimo pessoal? Vamos lá. O que é um empréstimo pessoal? O que é um empréstimo pessoal? É um tipo de crédito sem restrição. Sem restrição para o uso. Então, qualquer pessoa aí que quer pegar um empréstimo pessoal, é um trabalhador, ele vai a alguma instituição financeira. Atualmente tem até em caixa eletrônico, você já faz essa simulação desse empréstimo, esse valor já é pré-selecionado aí para você, pré-obtido, depende da sua renda, você precisa ser um trabalhador aí ativo. Então, é um tipo de crédito sem restrição para o uso, você solicita o valor que deseja e pode usar como quiser. Você pode usar o empréstimo pessoal como você quiser. Então, você não precisa explicar, você também não... Você pode usar como você quiser, se for para pagar outras dívidas ou não. Sem grandes explicações para o banco. Então, quando a gente for lá fazer esse empréstimo, a gente não tem grandes explicações aí para o banco. Sua única obrigação é pagar e pronto. Você tem que pagar. O fato de não ter um objetivo pré-decidido, pode acabar impactando no número de parcelas. Então, o fato de não ter um objetivo pré-decidido pode acabar impactando no número de parcelas e juros. No entanto, ainda é uma ideia para trocar aquele sofá velho de casa, mobiliar um cômodo, pagar uma dívida que está com juros nas alturas. Então, se a gente tem aí uma dívida e quer pagar outra dívida, a gente seleciona o que tem juros menor. E aí, se a gente vê uma promoção, aí como ele coloca aqui, né, se você quer trocar o sofá ou mobiliar um novo cômodo, e a gente vê que está muito em promoção e a gente não tem esse valor, aí sim a gente pega um empréstimo pessoal com os juros um pouco menor do que as prestações de um cartão de crédito que você poderia comprar esses móveis. Porém, prestem muita atenção aqui na quantidade de parcelas que você vai assumir, porque a partir do momento que você assumir essa dívida, você vai ter que pagar ela. Então, não esqueça da quantidade de parcelas e da taxa de juros. Veja mesmo se compensa para você ou não. Então, esse é um empréstimo pessoal. É um tipo de crédito sem restrição para o uso. Você solicita o valor que deseja e pode usá-lo como quiser, sem grandes explicações para o banco. Sua única obrigação é pagar. O fato de não ter objetivo pré-decidido pode acabar impactando no número de parcelas e nos juros. No entanto, ainda é uma ideia para trocar aquele sofá velho de casa, mobiliar um novo cômodo ou pagar uma dívida que está com juros nas alturas. Isso é o empréstimo pessoal. Lembrando que essa simulação a gente consegue fazer até no caixa eletrônico, aí que você já tem esse empréstimo pré-aprovado para você. Não precisa de muita burocracia, não tem muito papel. Você tem lá um créditozinho aprovado, você simula lá quantas parcelas e os juros e veja se você quer ou não. Muitos sites, se vocês quiserem entrar, simulador de empréstimo, simulador de empréstimo, é gratuito esse simulador de empréstimo. Você coloca lá as taxas e quantas vezes você quer pagar, o valor que você precisa, e aí vai aparecer aí os valores e quanto você vai pagar no final, aí o montante final. E o que é financiamento? Então, o questionamento da aula de hoje foi a diferença aí, o que é empréstimo e o que é financiamento. Então, a gente já viu que o empréstimo não tem muita burocracia, você não precisa contar para ninguém o que você vai fazer com o dinheiro. Você pega o empréstimo e pode usar como você quiser, inclusive emprestar outras pessoas da família, se alguém estiver precisando, ou alguma emergência aí da doença, né? Se tiver alguém enfermo em casa, também dá para usar esse dinheiro aí, esse empréstimo no banco.
Eu particularmente faço esse empréstimo só quando eu tenho algo de muita emergência aí na minha casa, algum enfermo, eu até peço um empréstimo. Mas o que é um financiamento? Então vamos lá, a diferença. Então a gente começou a aula aí com a diferença de empréstimo e de financiamento. O que é financiamento? Para solicitar um financiamento, você precisa dizer para que vai usar o dinheiro. Então, um empréstimo a gente não precisa falar nada. A gente pega o dinheiro e usa como quiser. O financiamento não. O financiamento você tem que dizer para que você quer o dinheiro. Como comprar um imóvel, um carro ou fazer uma reforma de casa. E até que nem está aqui, mas acabou de vir na minha cabeça, tem o financiamento estudantil, que a gente usa esses financiamentos para pagar aí a nossa universidade, depois que a gente sai do ensino médio, para pagar. Então, eu nem coloquei, mas agora já me lembrando aqui, o financiamento estudantil, que também é super importante. Você pega emprestado, você pega emprestado, entre aspas, esse dinheiro e depois você paga, depois que você estiver acabando aí estudantil. Então, também é importante aí para vocês jovens estudantes que estão aí na escola, que vão sair, esse financiamento é bem bacana. Entrem aí nas plataformas financiamento estudantil, veja a taxa, veja como você pode pagar. Se depois dos estudos a gente pode pagar isso daí ou não, como será que funciona? Então, para solicitar um financiamento, você precisa dizer para que vai usar o dinheiro. Tem financiamentos imobiliários aí, que hoje em dia os imóveis, pelo menos aqui na capital, eles estão super em alta. Tem o financiamento de carro, tem aí para você fazer uma reforma na sua casa. Mas o dinheiro que você pegar aí do financiamento, ele precisa ter um destino certo. Mas não ache isso ruim. Quando você vai falar, eu quero fazer um financiamento de um imóvel ou de um carro, eu quero financiar uma obra, eu quero... Não ache isso ruim. Não ache isso ruim. O fato do banco saber exatamente para que você precisa do dinheiro vai te ajudar aí a reduzir os juros. Não só reduzir os juros, porque se você fizer um financiamento imobiliário, você pode, como nós já vimos nas outras aulas, amortizar essa dívida. Então, se a gente, você pagando as últimas, então se a gente amortizar a dívida, vai ficando mais em conta. Então, é importante vocês saberem da diferença do financiamento e do empréstimo. Vamos lá. 3 diferenças entre empréstimo e financiamento. Primeira diferença é a finalidade. Finalidade. Essa é, na verdade, a maior diferença, pois o financiamento é um tipo de empréstimo, mas que tem uma finalidade específica e será usado para um objetivo já definido e alinhado com o banco. Então, o que você pegar aí num financiamento, ele já tem aí um objetivo. Eu quero fazer um financiamento estudantil, ou eu quero fazer um financiamento de um imóvel, eu quero fazer um financiamento de um carro. Já tem um objetivo. Já o empréstimo, tá aqui, ó, diferente do empréstimo pessoal, o empréstimo pessoal, você não precisa avisar o banco, mas isso não significa que você não saiba para que vai usar o dinheiro. Claro que quando a gente vai pegar algo emprestado de um banco e a uns juros, a gente vai saber para que a gente quer. A gente não quer pegar só para ter esse dinheiro. No caso do financiamento, o valor emprestado é exatamente o que você vai pagar no imóvel ou aí no veículo. Então, o financiamento ele já vem com um valor pré-definido. Se você tirou um carro no valor tal, você vai conseguir esse financiamento nesse mesmo valor aí em prestações. Já o empréstimo não, né? Você pede de lá, faz a simulação de R$1.000, R$2.000 para pagar alguma dívida ou para reformar a sua casa, e aí você paga nas parcelas que você quer e como você pode pagar. As 3 diferenças ainda, a segunda diferença dessas 3 é a praticidade. Então a gente tem aí a primeira diferença, a finalidade. Para que serve? O banco vai saber para que é, o outro não precisa saber. E a segunda é a praticidade. Por conta da finalidade, o financiamento é muito burocrático. O financiamento, ele é burocrático, ele tem muitos papéis a ser preenchido, diferente do empréstimo, que a gente passa no empréstimo, a simulação que a gente coloca o nosso cartão no caixa eletrônico, ele já
faz toda a simulação. O financiamento não. Às vezes o valor até um pouco maior do que um empréstimo pessoal, e aí a simulação o financiamento, nem tem simulação de financiamento assim tão simples, né? Porque tem o valor do imóvel, tem a corretora às vezes, então o financiamento é bem mais burocrático. Então, falando em praticidade, é um ponto agora para o empréstimo, que o empréstimo é bem mais fácil. Você precisa comprovar como vai gastar o dinheiro. Então, no financiamento a gente precisa comprovar como. E existe uma série de papeladas a serem entregues e pode demorar até um pouco mais. Com isso, o empréstimo pessoal se torna muito mais prático. Então, pela praticidade, o empréstimo aí está ganhando do financiamento. Pela finalidade, né, que é a primeira, eu acho que os dois empatam, só que um a gente obrigatoriamente precisa dizer aonde a gente vai usar e o outro não, mas a finalidade aí é o de menos, quando a gente for pedir, né? Mas a praticidade, ela faz muita diferença aí. O empréstimo pessoal, ele é muito mais prático na hora de pedir. Já o financiamento, com um valor muito maior, ele é mais demorado. E a terceira diferença é os juros. Esse é o ponto que favorece bastante o financiamento. Então, os juros é um ponto que favorece o financiamento. E o que justifica toda a burocracia. Por ter um objetivo certo, as taxas de juros são reduzidas no financiamento, comparados aí ao nosso empréstimo pessoal. Então, ficou bem empatado o financiamento e o empréstimo. Então, se a gente for pensar aí nas três diferenças, a gente tem aí a praticidade, finalidade e juros. É muito do que a gente está precisando lá na hora. O empréstimo é bom, ele é um dinheiro imediato que a gente pode pegar emprestado, e o financiamento também gosto bastante do financiamento, por conta dos juros ser um pouco mais reduzido. Tem um simulador aqui no próprio PPT, então a gente pode simular isso aí, vocês peguem no repositório, tá aqui o link, a gente tem esse simulador, vocês simulem o empréstimo, o financiamento, se bem que eu acho que nessa plataforma o simulador é somente de empréstimo, não é de financiamento, é somente de empréstimo, mas tem empréstimos e créditos. Simulação de empréstimos e créditos, tá aqui, ó. Eu acho importante vocês aí serem curiosos, serem protagonistas aí e verificarem como que é, e até para vocês saberem como que é, e se você ouvir algum responsável aí que mora com você, eu vou pegar o empréstimo, você já sabe como funciona. Tem um vídeo bem bacana aí de empréstimo e financiamento, conheça as diferenças. É um blog, é um canal que explica bem aí essas diferenças. Eu acho que são as três principais, são essas que eu passei, mas tem aí visualmente, né, o vídeo ele apresenta a fala diferente do que eu aqui, professora, falando. É legal vocês assistirem esse vídeo, empréstimo versus financiamento. Tem um outro aí, empréstimo versus financiamento, qual a diferença? Tá aí o link também, vocês podem assistir. Não tenho tempo de passar esses vídeos todos, eu gostaria, mas eu não tenho tempo aí de passar. Tá no repositório, segunda série, Matemática Conectada, Educação Financeira em Conexão. Lembrando que essa é a atividade 4, sistematização, assim que vocês vão buscar no repositório. Atividade 4, sistematização. Ou pode buscar pela data da aula. Hoje, se eu não me engano, é dia 7, é isso mesmo? Dia 7/6. Então, vocês podem buscar a aula do dia 7/6 e colocar lá, vocês clicam no linkzinho e assistam, é bem bacana aí. Tem também o Agora é com vocês, como toda aula eu deixo um exercício do Agora é com vocês. Então, a gente tem um boleto. E a gente já aprendeu aí nas outras atividades como fazer a leitura de um boleto. A gente já lembrando que o boleto não chega mais impresso na nossa casa, ele vem sempre no formato digital na maioria das vezes,
o uso consciente aí do papel. Chegou um boleto, então a gente tem que pagar. O que a gente tem que ler primeiro? As instruções e o valor. E o valor. E também, não menos importante, a data de vencimento, que é quando a gente tem que pagar. Então, vamos lá. Instruções. Para pagamento em 5/11, conceder um desconto de 10%. Para pagamento após o dia 16/11, lembrando que o boleto vence no dia 16/11, vocês vão ter uma multa fixa de 2% e um juros de 1% ao mês. Não receber após 31/12/2021. Essas são as instruções as mais importantes. A data do vencimento, 16/11, e o valor aí, R$1.000 esse boleto, R$1.000. Então, há algumas informações que a gente pode levar em consideração. O pagamento 5/11 eu vou ter desconto, isso é bom. Desconto de 10% no valor de R$1.000. E se eu pagar depois do dia 16, que é depois do vencimento, eu vou ter uma multa fixa de 2%, mais 1% ao mês. E depois que o ano acabar, eu já não posso mais nem pagar o boleto, eu vou ter que renegociar esse boleto. Eu vou deixar aí as perguntinhas para a gente responder, então vamos tentar responder junto essas questões. O valor pago pelo atraso do pagamento com base no sistema de juros, ele é composto, então é o juros que não é aquele juros simples, por isso que ele fala 2%, depois ele põe mais 1% aí ao mês. Sabendo que o valor do boleto é 1.000, determine. Então, tem algumas coisas que a gente precisa resolver. Qual é o valor para o pagamento realizado até o 5/11? Vou voltar no boleto. Então, a primeira pergunta, qual o valor que a gente vai pagar até o dia 5/11? Vou apagar toda a tinta. A gente tem, o boleto custa R$1.000. O valor dele. Se a gente pagar até o dia 5/11, que é a pergunta A primeira pergunta, a gente tem um desconto de 10%. Conceder um desconto de 10%. Como a gente faz essa conta? 10% de 1.000. Então, a gente tem aqui 10%. É a mesma coisa que 10 sobre 100. Ou ainda, 0,10. É isso, produção? 0,10. Opa! Então, a gente tem R$1.000, um desconto de 10%. A gente tem 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,10. Como que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar 1.000 e multiplicar por 0,10. Então, eu vou pegar 1.000 aqui e multiplicar por 0,10. Eu acho aí que todos vocês sabem fazer essa conta, eu espero não estar atrapalhando aqui. Então, o 0 primeiro, vai ficar com o 0 todo mundo. Fazer o de baixo, 0, 0, 0. E 1, e depois 0, 0, 0, 0. Mais e mais. Então, a gente vai ter aí um desconto de R$100. Então, o boleto vai me custar aí, descontos e abatimentos, o boleto vai me custar R$900 se eu pagar aí com esse desconto de 10%. E aí, a gente vai fazer esse mesmo caminho com uma multa de 2%. Então, eu tenho aqui R$1.000. Só que aqui a gente vai somar, porque aqui a gente subtraiu 100, né? Que a gente vai somar. Então, a gente tem 2%, 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,02. E quanto é aí 0,2 de 100? Vou deixar para vocês fazerem, porque agora é com vocês. Então, eu preciso multiplicar 1.000 vezes 0,02 e a gente vai descobrir qual é o abatimento. Então, lembrando, qual é o valor do pagamento realizado até 5/11, calcule o valor em reais da multa para pagamento em atraso e qual é o valor para o pagamento com atraso de 3 meses. Será que ele vai conseguir pagar ou não vai?
atraso de 3 meses. Vou mostrar para vocês o mural da professora. Então, a gente aprendeu aí a diferença de que empréstimo pessoal não é, empréstimo e financiamento não é a mesma coisa. E o que vem por aí, vem a atividade 5 com o professor Jocélio, professor aí convidado da próxima aula. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Muito obrigada pela companhia, até a próxima.